A paz do Senhor, meus irmãos, a paz do Senhor a todos vocês que nos acompanham aqui através dessa grande oportunidade que é o canal do YouTuber para podermos falar mais uma vez sobre assuntos concernentes àquilo que nós entendemos como grande necessidade dos dias que estamos vivendo, que é o diálogo, que é a conversa. E hoje estamos aqui mais uma vez com um vídeo do Vamos Conversar. E queremos desde já agradecer a todos vocês que têm participado continuamente da nossa programação, dado seu like, mandado seus comentários. Desde já, continuo pedindo a você que participe, compartilhe, se inscreva e também aperte aí o sininho das notificações. Hoje eu quero conversar com você sobre sinceridade. Eu quero conversar com você sobre verdade. Eu quero conversar com você sobre transparência. Olha só, nós estamos vivendo dias muito conturbados, muito difíceis na nossa querida terra. Quando eu digo isso, eu digo em função de que existe um sentimento nas pessoas de não querer contrariar, não querer se desgastar, não querer ser mal visto por ser sincero ou por falar a verdade. E é um texto bíblico que eu quero me basear aqui em Provérbios, que diz o seguinte: vale mais as feridas de quem ama do que os beijos dos enganosos. Hoje nós vivemos dias onde você falar a verdade, você corre o risco de ficar marcado. Se você falar a verdade, você corre o risco de ser chamado do contra. Se você falar a verdade, você corre o risco de ser aquela pessoa intolerante. Se você falar a verdade, você corre o risco de ser aquela pessoa vista como homofóbico. Você corre o risco de dizer que está vivendo uma perseguição religiosa. Hoje, falar a verdade tem se constituído em um perigo de cadeia, pois as pessoas têm vivido uma falsa vivência. Quando eu digo isso, eu estou dizendo que tem pessoas que gostam até de falar da vida dos outros, comentar da vida dos outros, gostam de criticar a vida dos outros, mas eles não aceitam que seja pontuado, colocado nenhuma crítica ou nenhuma verdade sobre as suas vidas. Daí nós percebemos o quão difícil tem sido falar e ser verdadeiro, ser sincero. Por exemplo, quando você fala a verdade ela responde por si só. Quando alguém fala uma mentira para poder lhe agradar, para poder se safar de uma consequência, não uma consequência por ter feito algo errado, mas uma consequência por ter dito ou falado algo verdadeiro, isso se torna um desgaste. Algumas pessoas até se tornam pessoa não grata, né, para alguns e para algumas sociedades. Mas eu quero lhe dizer que Jesus, quando aqui na terra, se tinha uma coisa que ele preservava, velava, era a verdade. Tão certo assim que Jesus quase sempre dizia: em verdade vos digo. Ele sustentava a verdade, a sinceridade das suas palavras, a sinceridade dos seus comentários, de uma forma tão intensa que alguns tentaram lhe matar por causa disso. Outros tentaram lhe matar também, mas lançando ele de um penhasco. Em um certo momento, Jesus disse assim: eu e o Pai somos um. E a Bíblia diz que aqueles homens que ali ouviram tentaram lhe matar porque ele disse que ele e o Pai eram um. Na verdade, era uma verdade, mas era uma verdade que eles não compreendiam. Porque a verdade, ela precisa ser compreendida, ela precisa ser entendida.
Às vezes as pessoas acham que quando a graça se manifesta, a graça anula a justiça. E não é. Por exemplo, uma pessoa comete um crime, ele comete um assassinato e ele se arrepende. E neste arrependimento ele ouve o evangelho e a mensagem da graça. Naquele momento ele é perdoado, seus pecados são perdoados, ele é redimido pelo sangue de Jesus, mas ele vai enfrentar a justiça. E que talvez, e que quase sempre, quando se quer fazer justiça de fato, essa pessoa vai presa. E aí alguém diz assim: Deus vai tirar ele da cadeia. Não, não é uma questão de Deus tirar ele da cadeia. É uma questão da justiça que vai ser feita com ele na cadeia. Ele pode ter ali uma diminuição de pena por ser réu primário, uma diminuição de pena porque tinha residência fixa, uma diminuição de pena porque pode ter sido que não foi um assassinato doloso, mas sim culposo, quando não tem intenção de matar. Ele pode ter uma diminuição de pena por bom comportamento, mas ele tem que pagar o preço dele da justiça. Então, falar a verdade é também querer que a justiça seja feita. Falar a verdade é querer que a corrupção seja extirpada. Falar a verdade é desejar que haja uma mudança na sociedade e nas pessoas que compõem essa sociedade. E aí é importante que você entenda a necessidade de você ser uma pessoa verdadeira e sincera. Porém, é importante entender que ser sincero ou ser verdadeiro não é a oportunidade para ser grosseiro. Ser sincero e ser verdadeiro não é a oportunidade para ser inconveniente. Às vezes, você precisa ser verdadeiro e sincero de uma forma inconveniente, porque você é colocado em situações inconvenientes. Você é posto em situações inconvenientes. E aí, naquele momento, talvez à frente de pessoas que não poderiam ou não estariam preparadas para ouvir, você vai ter que dizer o que é necessário ser dito. Mas, quando você pode, quando está em seu domínio, uma resposta da verdade, um ato de sua sinceridade, seja sincero, verdadeiro, sem ser grosseiro. Por exemplo, se você tiver de dizer para uma pessoa que insiste em uma mentira, e eu já passei por isso, de uma pessoa estar insistindo com a mentira na minha frente e na frente de minha mãe, e eu tive que dizer para essa pessoa: você está mentindo. E a pessoa que sustentar aquele comentário foi um cidadão que eu tinha feito uma negociação com ele, aliás, alguém da minha família tinha feito uma negociação com ele e eu sabia o que estava acontecendo. E por isso eu intervi. Mas como ele insistiu na mentira, eu acabei tendo que dizer: você é mentiroso e eu tenho como provar. Então ali foi uma situação inconveniente e que na inconveniência eu precisei dizer a verdade. Mas quando você tiver de ser sincero, verdadeiro, eu ouvi uma palavra esta semana de um amigo, de um companheiro nosso, que me disseram o seguinte: a sinceridade é boa, mas você tem que saber a hora de ser sincero. Então, eu quero deixar aqui esse conselho para você, nesse bate-papo do Vamos Conversar. Seja verdadeiro, seja sincero, converse com sinceridade, converse com verdade, mas não deixe de ser uma pessoa prudente, moderada, calma, pacífica e sempre querendo ter a solução. Vamos conversar com verdade, vamos conversar com sinceridade. Esse foi mais um dos nossos vídeos do Vamos Conversar. Compartilhe, se inscreva, dê o seu like e até a próxima. Deus abençoe.